religiões que existem no nosso planeta, que é o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo é a religião que tem um número de fiéis, com mais de 2 bilhões de fiéis, e o judaísmo é a religião na qual foi formado o próprio cristianismo. O judaísmo é a religião do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Bíblia cristã, é uma religião do planeta. A parte primeira ali, onde a gente encontra histórias como a história de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês conhecem a história dos patriarcas da fé judaica, dos hebreus? Não conhecem? Abraão teria sido ali um sujeito a quem Deus se revelou, um Deus único, um Deus Javé, o Jeová, o Iavé, eu sou aquele que sou. Abraão era um sujeito que morava e de repente Deus disse para ele sair da sua terra e ir para uma terra onde o próprio Deus iria demonstrar para ele onde ficava. Essa terra era uma terra que jorrava leite e mel, e onde Abraão, que até então não tinha filhos, teve uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aí Abraão já estava idoso, com 90 anos, sua esposa também idosa. Mesmo assim, ele acredita na promessa e parte para essa terra prometida. E aí o tempo vai passando, a mulher não engravida, ele vai e pega uma escrava, engravida a escrava, e com ela tem um filho chamado Ismael. Com o tempo acaba que Sara, sua esposa, engravida e tem um filho Isaac. Logo que esse filho nasce, Deus pede mais uma prova de amor para Abraão. Abraão deveria sacrificar o próprio filho para Deus. Ele, que já velho, não tinha tido filhos, vai ter um filho com a sua esposa na velhice, e esse filho que ele teve na velhice, que Deus tinha garantido que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, agora pede o sacrifício. E Abraão, com o coração partido, bate para o Monte Moriá, e lá vai fazer o sacrifício do seu filho. Ele estava para fazer o sacrifício do filho, um anjo segurou a mão de Abraão, e aí apareceu um cordeiro entre os arbustos, e Abraão vai e sacrifica o cordeiro no lugar do filho. E ali ele prova também que ele era obediente a Deus e que estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus mandasse ele fazer. Aí o Isaac cresce e chega na idade de se casar. E o Abraão quer garantir que o Isaac não se case com as mulheres cananeias. As cananeias era quem habitava a região da terra prometida. Deus promete uma terra para Abraão, mas uma terra que já tinha gente morando. Então ele faz de Abraão ser terra e manda o Abraão invadir a terra dos outros, dos cananeus. E quando os judeus chegam lá, os hebreus chegam lá, eles vão guerrear contra esses povos. E nessa guerra vai acontecer um genocídio. Deus vai mandar matar geral, todo mundo. E vai inclusive depois justificar da escravidão. Vai mandar matar até mulher grávida e criança. Deus mandando matar mulher grávida e criança. Aí hoje tem a galera aí falando de aborto, né? A Bíblia está mandando matar, fazer genocídio. E aí, como é que funciona isso? Então, aí ele vai tentar arrumar uma noiva para Isaac, uma noiva que não fosse cananeia, porque as cananeias, ou os cananeus tinham sido amaldiçoados lá com Noé. Noé que tinha um filho chamado Cã. O Cã viu o pai pelado, chapado, bêbado. Aí o pai vai e amaldiçoou o filho, porque ele viu o pai pelado. O Cã também estava contando para os irmãos, né? O pai limpo e chapado. Aí ele, na verdade, ele amaldiçoa o Canaã. Canaã é a terra prometida. Canaã era filho de Cã, neto de Noé. Então ele quer que arrume outra, então ele manda um escravo, um servo seu, Abraão, manda ir lá em Ur, na região da Caldeia, na região onde Abraão morava, para poder lá encontrar uma esposa para o seu filho. Ele estava envelhecendo em Canaã, Abraão manda um servo aí com 10 camelos, na sua terra natal, Ur, na Caldeia, para poder achar uma mulher para o seu filho Isaac. Quando ele chega lá, o servo profetiza, na verdade ele conversa, ora para Deus, para que Deus desse uma revelação para ele. E aí se alguma mulher que ele encontrasse num posto local não só atendesse o pedido de água dele, como também oferecesse água para os camelos que ele estava levando,
seria a noiva escolhida. E aí a jovem que fez isso é a sobrinha neta de Abraão, né? Na verdade é irmã, ou filha de um tio de Abraão, né? Que é a Rebeca. Então seu casamento com Isaac assegurou a continuidade da linhagem de Abraão e confirmou a aliança com Deus, impedindo que Isaac se casasse com uma cananeia. E depois Isaac vai com Rebeca ter um filho, na verdade 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Esses 2 filhos eram gêmeos. O Esaú nasce primeiro, mas o Jacó, que era mais novo, passa a perna mais velha para poder pegar a linhagem. Depois Jacó muda seu nome para Israel, tem 12 filhos, vem as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, um é vendido como escravo para o Egito. É o José que vai para o Egito, fica lá no Egito, depois ele acaba salvando a própria família. Depois o povo de Deus no Egito vira escravo, e com o escravo vem Moisés para libertar, né, o povo da escravidão do Egito. Depois Moisés sai 40 anos pelo deserto para ir para a terra prometida, ele acaba morrendo antes de chegar na terra prometida. Quem chega lá é Josué. Quando Josué chega é Canaã. Canaã já é habitada pelos cananeus, que é quem o Isaac, que na verdade Abraão queria impedir que Isaac se casasse com uma cananeia. E nessas guerras, nesses confrontos de Josué com os cananeus e do povo de Deus, acontece, segundo a Bíblia, um genocídio. Mas, segundo a história, na verdade o que aconteceu foi uma assimilação dos filhos de Sem, os semitas, né, com os filhos de Cã, os cananeus. Eles acabam se misturando e há, provavelmente aí, uma assimilação de uma cultura pela outra. Então essa é essa história bíblica do Antigo Testamento, uma história compartilhada tanto por judeus quanto por cristãos. Provavelmente um mito para tentar justificar a pureza. A pureza de quem? A pureza dos filhos de Sem, dos semitas, que são os judeus, os hebreus, para provar que eles não se misturaram com os cananeus. Os cananeus que eram seres inferiores, que deveriam ser escravizados. Deus havia amaldiçoado esse povo através de Noé, lá na história de Noé. E aí muitos vão dizer que os negros, por exemplo, são descendentes de cananeus, e por isso justificavam a escravidão na época do Brasil colonial, ou na época do início da modernidade, da escravização dos negros. Então por que os negros devem ser escravizados? Porque são filhos de Cã. Lá no Antigo Testamento, Noé amaldiçoou a descendência de Cã. Compreenderam aí o conteúdo? Uma dúvida? Tranquilo? Favorável? Sim. Hoje é isso aí.